está. Então, muito boa noite. Nós vamos dar início a esta segunda sessão deste curso, ou Santos ou Nada. Aqueles que já participaram na primeira, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E a Verinha já dispensa apresentações. Mas para aqueles que estão pela primeira vez, quero-vos apresentar a Vera Lúcia Reis. Já está aqui na imagem. Ela é a nossa formadora geral da comunidade Canção Nova. Já fez esta semana 33 anos de Canção Nova. Foi esta semana, não foi, Verinha? Foi esta semana, dia 12. Exatamente. Faz 33 anos de Canção Nova. É nossa formadora, é teóloga, é formada também em aconselhamento, em counseling, como se costuma dizer, em logoterapia e em gestão eclesial. E está aqui connosco para partilhar sobre a santidade, sobre este tema tão caro neste tempo e tão de encontro à mensagem do Santo Padre aqui para a Quaresma. Não é? Nós estamos às portas de iniciar este tempo, graças a Deus, e quis Deus e a sua providência que este tema fosse também uma temática importante desta mensagem e um tempo propício para fazermos esta terça-feira de Carnaval valer a pena na nossa vida. Não é? Estamos em casa, mas estamos unidos a Jesus, unidos uns aos outros. E por isso mesmo, quero dar também as boas-vindas ao nosso assistente espiritual, o Padre António Justino, muito mais conhecido na televisão e na Canção Nova por Padre Toninho, mas aqui em Évora, né, uma vez que estamos na Arquidiocese de Évora a promover este encontro, é o Padre António Justino, e eu gosto sempre de reforçar que tem sempre dois nomes, não é verdade, Senhor Padre? Sua bênção. Te abençoe, Paulo, a Verinha, a todos que já estão conosco nesta noite. Que bom estarmos juntos, né? Aproveitando esse tema, porque amanhã já vamos iniciar o nosso grande retiro em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O momento sublime da Igreja Católica. Mas vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine neste dia, para que tudo que, como eu aprendi na Canção Nova, né, que o Espírito Santo não nos deixe esquecer aquilo que hoje vamos aprender. Amém. Então vamos dar início neste momento à nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que venha conduzir o nosso coração, venha visitar todo o nosso ser e controlar-nos, não é? Para que nós possamos beber daquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia pela voz da Verinha. Então reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vamos juntos cantar então. Sabem que eu sou do teclado, né? Então não se assustem. Vou fazer o sacrifício aqui de aprender a tocar viola, porque a missão assim exige. E nós tivemos que mudar aqui a nossa estrutura para podermos ter melhor qualidade de internet neste tempo de pandemia. Tá bom? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vai Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho
eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E nós pedimos nesta noite ao Espírito Santo que venha visitar o mais íntimo do nosso coração. Nesta caminhada de discernir a santidade na nossa vida, a santidade na igreja, nós percebemos já, a partir da última semana, de que é importante caminhar no Espírito. Ser íntimo do Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, os dons necessários para que a nossa vida seja cada vez mais configurada a Cristo. Cada vez mais conforme os desígnios do Senhor para a nossa vida. Por isso eu quero mesmo convidá-lo nesta dinâmica, se reza na espiritualidade do renovamento carismático, a ir deixando o Espírito Santo conduzir a sua oração, a linguagem do Espírito, nestes gemidos inefáveis que conduzem a nossa alma, que nos abrem, que abrem a nossa vida, a nossa porta do nosso coração, para que o Espírito Santo revele sobre nós, sobre a nossa vida, sobre este caminho de santidade. Nós pedimos, Senhor, que derrames o Teu Espírito. Nós queremos caminhar seriamente rumo à santidade. Nós queremos discernir aquilo que é, de facto, a bem-aventurança na nossa vida, Senhor. Por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo. Sozinhos nós não somos capazes, por nós mesmos, de alcançar esta graça, de viver esta virtude das bem-aventuranças. Por isso, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo. Dá-nos o Teu Espírito Santo. E eu já amo também este Espírito sobre a vida da Verinha, que vem partilhar connosco estas verdades que partem do seu conhecimento, do seu discernimento, mas partem, acima de tudo, da Tua voz, Senhor. Da experiência que ela faz contigo todos os dias, a partir da sua experiência pessoal de oração e encontro contigo. Por isso, Espírito Santo, visita nesta hora os pensamentos, a voz, os sentimentos da Verinha. Vem sobre ela, conduz-la, Senhor. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante comigo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Confiando à Virgem Maria este tempo de oração, este tempo também de crescimento no conhecimento de Deus, peçamos que ela conduza esta noite, conduza o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dar as boas-vindas para cada um, uma alegria poder estarmos juntos. Eu louvo a Deus por esses meios tão potentes que encurtam as distâncias. Não é? O Papa Francisco, ele, quando escreve sobre a internet, ele diz que a internet ela é um lugar de encontro. E que bom que nós podemos nos encontrar hoje à noite para meditarmos sobre algo que é essencial da nossa vida. Eu vou compartilhar a tela e aí você vai poder acompanhar melhor a minha fala. Entrou? Entrou. Isso.
Então, nós estamos trabalhando esse tema, ou santos ou nada, a santidade nos dias de hoje. Nós estamos no nosso segundo encontro, e na teologia, como em todas as profissões, não é? A gente encontra alguns jargões. Tem um jargão da teologia que eu gosto muito, que é o fazer memória. Fazer memória, teologicamente falando, é lembrar a Deus os acontecimentos do qual Ele é o protagonista. E na medida em que nós damos esse passo de lembrar a Deus, né, a experiência se atualiza. Então, fazer memória na teologia é muito mais do que recordar fatos e acontecimentos. E eu digo isso porque é importante fazer memória do nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, nós vimos que Deus, Ele continua chamando cada um dos batizados para a santidade. O que significa ser santo? Quem é chamado a ser santo? Com frequência, né, o Monsenhor Jonas, ele escreve isso naquele livro Caminho para a Santidade, mas o Papa Bento XVI também, ele vai dizer que com frequência nós somos levados a pensar ainda que a santidade é uma meta reservada a poucos eleitos. Não é verdade. A santidade é uma bênção que, pelos méritos de Jesus Cristo, foi concedida a todos. Em Efésios 4, capítulo 1, versículo 4, São Paulo vai deixar isso bem claro. Deus nos escolheu antes de toda a criação para sermos santos e imaculados diante dele na caridade. Quando nós fazemos memória desta graça, o Espírito Santo, ele está provocando o nosso interior neste momento. Ele nos provoca a trilharmos esse caminho de santidade, ele nos provoca a trilhar esse caminho, como eu dizia semana passada, de reconquista do nosso rosto original, de trilharmos um caminho nessa descoberta de quem o Pai pensou em cada um de nós quando nos chamou à existência. O documento Lumen Gentium, ele vai dizer assim: a santidade, a plenitude da vida cristã não consiste em realizar empreendimentos extraordinários, mas em unir-se a Cristo, em viver os seus mistérios, em fazer nossas as suas atitudes, pensamentos, comportamentos. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós. Olha que bonito. A santidade, ela é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, desde quando, com a força do Espírito Santo, modelamos toda a nossa vida sobre a sua. E ser conforme com Jesus, unido a Ele, conformado a Ele. Não é? Já dizia São Paulo, aqueles que Ele conheceu desde sempre, predestinou-os para serem conformes com a imagem de seu Filho. E Santo Agostinho, ele vai exclamar: será viva a minha vida toda repleta de ti. Então, quanto mais Cristo ele vai crescendo em nós. E é para isso que o Senhor nos chama hoje. Ele nos chama para nos unirmos a Ele. E retomando um pouco ainda daquilo que o Papa Francisco escreve no seu documento sobre a santidade no mundo contemporâneo, ele diz que cada pessoa que vem a essa existência é chamada a realizar na sua existência um mistério da vida de Cristo, né? Eu terminei com esse questionamento, né? Lembra? Oxalá, né?
eu e você possamos descobrir com qual mistério, com qual palavra do Evangelho Deus nos chama a torná-lo conhecido na humanidade, na nossa história hoje, não é? A Lumen Gentium ainda vai dizer assim, olha, o Concílio Vaticano II, na Constituição sobre a Igreja, fala com clareza da chamada universal à santidade. Eu e você, nós podemos ser santos, porque é Deus quem nos santifica, afirmando que ninguém é excluído dela, ninguém fica de fora. Nos vários gêneros da vida e nas várias formas profissionais, é praticada uma única santidade por todos que são movidos pelo Espírito de Deus e seguem o Cristo pobre, humilde e carregando a cruz para merecer ser partícipes da sua glória. Então, fazer memória deste primeiro encontro é permitir que o Espírito Santo, de novo, atualize esse chamado que ele faz a mim e ele faz a você. Muitas vezes nós pensamos assim, eu vou me inscrever para esse curso, mas a palavra de Deus diz que a iniciativa de Deus, ela nos precede. Antes mesmo de nós olharmos para o Senhor, ele já olhou para nós. E é esse o sentimento que me invade. O Senhor, ele olha por cada um de nós nessa noite. Ele está olhando, né? Se a gente pudesse ver, contemplar, a gente viria os olhos do Senhor que se voltam para cada um de nós. E nada daquilo que a gente vive, nada daquilo que a gente experimenta, permanece indiferente ao olhar do Senhor, ao amor do Senhor por cada um de nós. Então, sinta-se muito amado nesta noite, sinta-se acolhido nos braços de Jesus, porque é isso que ele está fazendo com todos nós. Ao nos chamar, né, para a santidade, ele também quer estabelecer comigo e com você essa relação de proximidade. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos trabalhar um pouco a luz de Jesus, não é? Porque a Lumen Gentium disse para nós que a plenitude da santidade, ela se realiza na medida em que Cristo alcança a maior estatura em nós, na medida em que nós nos conformamos a Ele. Então, nós precisamos olhar para Ele. Ele é o modelo do homem perfeito que nós somos chamados a nos conformar, a imitar, a seguir, não é? E à luz do Mestre, nós podemos encontrar um caminho, né? Porque a pergunta que se impõe hoje, nesse nosso encontro, é essa: como podemos percorrer o caminho de santidade e responder a essa chamada que o Senhor nos faz hoje, não é? Eu tenho um autor que eu estudo muito por causa da formação geral, talvez muitos aí em Portugal o conheçam, o Padre Amedeo Cintini. E o Padre Amedeo Cintini, ele diz sobre vocação uma frase que ela é simples, mas ela é muito concreta e muito real. Ele diz assim: toda vocação, ela é matutina. E ele afirma, quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, Deus está nos chamando de novo. Deus está nos chamando para a santidade. Deus está nos chamando para a intimidade com Ele. Ele quer estabelecer relação de intimidade. Então, como que a gente pode percorrer esse caminho de santidade para responder a esta chamada? Porque um outro jargão, a gente vai ver um pouquinho mais na frente da teologia, é justamente esse: a cada dom, uma tarefa. É dom e é tarefa. A santidade, ela é um dom de Deus, né?
outra pergunta que se impõe a nós podemos trilhar esse caminho com as nossas forças? A Lumen Gentium também, número 40, vai responder. A resposta é clara. Uma vida santa não é fruto principalmente do nosso esforço, das nossas ações. Porque é Deus, o 3 vezes santo, que nos torna santos. Então, a santidade é uma obra do Espírito em nós, não é? É graça, é dom. É claro que nós somos chamados a corresponder, a responder a essa proposta de amor, porque eu dizia também semana passada, a santidade ela é obra do amor de Deus por nós. Então, quem nos torna santo é Deus, o 3 vezes santo. É a ação do Espírito Santo que nos anima a partir de dentro. É a própria vida de Cristo ressuscitado que nos é comunicada e que nos transforma. Olha que bonito, não é? Então, hoje em dia, nos tempos atuais, nós nos deparamos com 2 heresias que ainda são muito atuais, o gnosticismo e o pelagianismo. Por um lado, o gnosticismo nessa busca de uma santidade pelo subjetivismo, que separa as experiências. Não, veja, a santidade, ela acontece na oficina da vida. Deus trabalha em nós, na concretude do nosso dia a dia, não é? Mas também, por outro lado, eu não posso achar que eu vou conquistar a santidade pelas muitas orações que eu faço, pelas muitas penitências que eu pratico, pelo meu esforço, por uma vida rigorosa de ascese. Não estou dizendo com isso que nós não devamos rezar, que nós não devamos fazer as nossas penitências, os nossos sacrifícios. Sim, mas a gente não pode achar que uma vida santa é fruto do nosso esforço. Quem nos santifica é Deus. E por que caminho Deus nos santifica? Não é? É isso que a gente vai tentar ver um pouco à luz das bem-aventuranças, né? A santidade, ela tem por conseguinte a sua raiz na graça batismal. Quando nós somos batizados, nós fomos enxertados no mistério pascal de Cristo. Então, é pelo mistério da encarnação, da paixão, da morte, ressurreição de Cristo, que nós vamos nos santificando. Porque no nosso batismo, nos foi comunicado o Espírito e a vida de Cristo ressuscitado. Olha que experiência bonita, a vida do Cristo ressuscitado. São Paulo ressalta de modo muito forte a transformação que a graça batismal realiza no homem e chega, não é? A cunhar uma terminologia nova, forjada com a preposição com-mortos, co-sepultados, co-vivificados com Cristo. O nosso destino, a nossa vida está extremamente ligada a Cristo. A gente pode usar como analogia aquilo que acontece com o sistema solar. Tudo converge para um centro, que é o Sol. Então, Cristo, ele é o Sol nascente, e a nossa vida, ela converge para Ele, não é? Está ligada a Ele. É impossível pensar em santidade separada da vida de Jesus Cristo. São Paulo escreve, não é? Que fomos sepultados com Ele na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Mas Deus, Ele respeita sempre a nossa liberdade. Olha que prova de amor. O Senhor não impõe, é uma proposta, não é? Ele respeita a nossa liberdade.
e pede que aceitemos este dom da santidade, e vivamos as exigências que ela requer, que esse caminho de santidade requer. Pede que nos deixemos transformar pela ação do Espírito Santo, conformando a nossa vontade com a vontade de Deus. Quem diz isso para nós é o Papa Bento. Então, São Paulo, ele cunha, né, uma terminologia nova para dizer assim, o quanto nós somos dependentes de Cristo, o quanto nós somos necessitados desta iniciativa dele no meio de nós. A Lumen Gentium também vai dizer assim, olha, os seguidores de Cristo, chamados por Deus e justificados no Senhor Jesus, não por merecimento próprio, mas pela vontade e graça de Deus, são feitos pelo batismo da fé, verdadeiramente filhos e participantes da natureza divina, e por conseguinte, realmente santos. É necessário, portanto, que com o auxílio divino conservem, aperfeiçoem, vivendo essa santidade que receberam. Então, aqui, nessa expressão da Lumen Gentium, 3 verbos são importantes para nós: conservar, aperfeiçoar e viver. Não existe uma santidade que não seja concreta. A santidade requer essa concretude das nossas escolhas, das decisões que nós vamos tomando no dia a dia, não é? Na realidade ordinária da nossa vida. Não sei se você lembra daquilo que eu trazia semana passada, quando o Papa Francisco dizia assim: és um pai de família? Ser santo. És uma mãe de família? Ser santo. És uma avó, um avô? Ser santo. És um trabalhador? Seja santo trabalhando. Então, a santidade, ela é algo concreto. Então, daí essa necessidade de responder, e aí a Lumen Gentium vem dizer para nós como é que nós respondendo, claro, contando com o auxílio divino, conservando a vida no Espírito. Né? O que é conservar? Conservar é continuar exatamente da mesma forma, permanecer, conservar sua dignidade. Então, eu preciso conservar essa vida no Espírito. Uma vez que a santidade ela é uma obra de Deus, por meio do Espírito, que plasma no coração de cada homem e de cada mulher os sentimentos de Jesus, nós precisamos conservar esta vida no Espírito. Responder a esta chamada requer esse caminho de conservar a vida no Espírito. Quando eu fazia teologia, quando a gente estava estudando a questão da criação, é muito bonita essa experiência do verbo aperfeiçoar, aproximar-se da perfeição, né? Terminar, completar. Deus, ele conta com o homem nesse processo de aperfeiçoamento. O caminho da santidade, a luz do caminho trilhado por Jesus, a luz do Espírito das bem-aventuranças, é um caminho de aperfeiçoamento. É uma colaboração com a obra criadora de Deus. Uma colaboração, aperfeiçoar-se para colaborar com Deus. Porque, por amor, ele assim o dispôs, que o homem se tornasse o seu colaborador, aperfeiçoando as realidades criadas, mas aperfeiçoando-se a si mesmo, né? Permitindo, não é? Que o Espírito ele possa agir em nós, não é? Nessa caminhada do dia a dia.
E isso gera vivência, né? Experiência. A vida com Deus, ela é pautada por essa graça, né? E eu experimento Deus. Ele é uma pessoa e com essa pessoa eu posso trilhar um caminho de relacionamentos pautado em experiências. Olha que bonito. Na Sagrada Escritura, a palavra conhecimento, ela se traduz por essa graça, né? Conhecer é fazer uma experiência. Então, não existe santidade sem a experiência de Deus na nossa vida. Né? Por isso que é dom e é tarefa. Deus faz a parte dele, Deus cumpre o que ele diz. Ele nos santifica. Pela ação do Espírito, ele nos modela, ele nos transforma, ele nos restaura. E existe uma parte que é nossa. E a nossa parte é colaborar com o Espírito nesse caminho. Por isso que é a luz do Mestre. Nós nos conformamos a ele. Só pode ser a luz da experiência vivenciada por ele ao se encarnar e fazer homem, não é? Papa Francisco vai escrever isso, olha. Sobre a essência da santidade, não há mais nada de esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus é o homem modelo que nós somos chamados a nos conformar. Modelo de maturidade humana, maturidade espiritual, maturidade afetiva, maturidade apostólica. Ele é o modelo. Não é? Jesus explicou tudo com simplicidade, que é ser santo. Ele fez quando nos deixou as bem-aventuranças. Papa Francisco vai dizer de forma simples, mas muito profunda. As bem-aventuranças são como que o bilhete de identidade do cristão. As bem-aventuranças nos introduzem numa vida virtuosa. Papa Bento, quando ele escreve a sua catequese sobre a santidade, ele vai dizer isso, e semana que vem a gente vai explorar um pouco isso, né? A necessidade da virtude. A necessidade de uma decisão reta pelo bem. E as bem-aventuranças, elas se tornam o bilhete de identidade do cristão, porque ela nos conforma, né, a Cristo por meio de uma vida virtuosa. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um cristão, a ser santo, a resposta é simples, vai dizer Papa Francisco. É necessário fazer cada qual ao seu modo aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas, vai dizer o Papa Francisco, está delineado o rosto do Mestre que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia de nossa vida. Então, nesse caminho das bem-aventuranças, onde eu sou imerso nesse caminho da virtude, não é? Eu vou aprendendo a conhecer o modo particular que eu sou chamado a me conformar a Cristo. Nessa via, acontece aquilo que o salmista reza, né? É a tua face, Senhor, que eu procuro. Mas também nós podemos fazer aquela experiência de Jó, onde no final do seu livro ele vai dizer assim, antes eu ouvia falar de ti. Agora eu não preciso mais ouvir porque os meus olhos te viram. Nessa experiência de deixar Cristo transparecer no dia a dia da nossa vida, nós vamos nos encontrando com Ele, não é?
O caminho de santidade, meus irmãos, ela é a experiência de um encontro. É um encontro com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ela tem um nome, ela tem um rosto, né? Ela quer se comunicar. Eu gosto muito de contemplar o mistério da encarnação e pensar, né? Na encarnação nós temos a perfeita comunicação de Deus com os homens. Então, é importante a gente saber disso, né? Das bem-aventuranças. Quantas vezes nós lemos, quantas vezes nós passamos, né? Seja pelo Evangelho de São Mateus, seja pelo Evangelho de São Lucas, e às vezes a gente não medita a importância desse caminho que nós somos chamados a trilhar. O Papa Bento XVI, meditando sobre as bem-aventuranças, ele escreve: não se trata de uma nova ideologia, mas de um ensinamento que vem do alto e diz respeito à condição humana, principalmente aquela que o Senhor encarnado quis assumir para salvar. Ou seja, Jesus, ele passou, né? Como homem, ele passou, ele trilhou esse caminho para dizer para mim, para você, que é possível. Porque se não fosse como homem que ele tivesse trilhado esse caminho, ele seria um modelo inatingível. Mas ele fez para dizer para a gente que é possível. Vai dizer o Papa Bento, por isso, o Sermão da Montanha, né, das Bem-aventuranças, é dirigido ao mundo inteiro, no presente e no futuro. E só pode ser compreendido e vivido no seguimento de Cristo, no caminho com Ele. As bem-aventuranças, vai dizer o Papa Bento, constituem um novo programa de vida para nos libertarmos dos falsos valores do mundo e nos abrirmos aos bens verdadeiros, presentes e futuros. Com efeito, diz o Papa, quando Deus consola, sacia a fome de justiça, enxuga as lágrimas dos aflitos, significa que, além de recompensar cada um de modo sensível, ele abre para nós o reino dos céus. As bem-aventuranças são a transposição da cruz e da ressurreição na existência dos discípulos. Elas refletem a vida dos filhos de Deus, que se deixa perseguir e desprezar até a condenação, a morte, a fim de que aos homens seja concedida a salvação. O Papa Francisco vai dizer que as bem-aventuranças no Evangelho de Jesus, né, esse texto abre o Sermão da Montanha e iluminou a vida dos cristãos, mas também de muitos que não são cristãos. As bem-aventuranças, né, eu repito, diz ele, contém o bilhete do cristão, o bilhete da sua identidade, porque se delineia o rosto do próprio Jesus, o seu estilo de vida. Antes de tudo, não é? Vai dizer, é importante conhecer o anúncio, como se seguiu esse anúncio. E aí ele, como o Papa Bento, ele vai citar, não é? Esse discurso, ele acontece sobre a montanha, né? Que está ali, que rodeia o mar da Galileia. Ele senta e dirige aos seus discípulos, anuncia as bem-aventuranças. Portanto, a mensagem é dirigida aos discípulos, mas no horizonte está a multidão, ou seja, toda a humanidade. É uma mensagem toda, para toda a humanidade. Além disso, também ele faz alusão à montanha, né? Como no Sinai, onde o Senhor, ele deu os 10 mandamentos, agora ele dá uma nova
uma nova forma de vida. Ele dá um novo horizonte para toda a humanidade. Ali na montanha da Galileia, falando das bem-aventuranças, Jesus ele ensina a nova lei, do que significa ser pobre, ser manso, ser misericordioso. E esses novos mandamentos, vai dizer o Papa Francisco, são mais do que normas. Né? De fato, Jesus nada impõe, mas ele revela um caminho de felicidade. Repetindo a palavra felizes 8 vezes. São 8, não é? As bem-aventuranças. Eu quisera ter tempo para poder realmente debruçar sobre cada uma e fazer esse trabalho de como as bem-aventuranças, elas nos introduzem nessa experiência de uma vida virtuosa. Não é? Mas antes de continuar e até mesmo falar de cada uma delas, eu queria que você pegasse comigo Mateus 5 e que você escutasse a proclamação dessa palavra. Eu vou pedir para o padre Toninho proclamar essa palavra, mas antes até dele proclamar, eu queria dizer para você uma experiência que eu vivi com a palavra de Deus, não é? Há muito tempo, estudando a Dei Verbum, eu encontrei uma expressão lá que sempre me acompanha, não é? O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, vai dizer que a palavra de Deus, quando ela é proclamada, ela tem poder para desterrar o que não é Deus da nossa vida. Trago um pequeno testemunho de uma experiência que eu vivenciei. Houve um tempo que na grade da TV Canção Nova, eu tive a graça de fazer aquele programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Foi no ano de 2016, eu morava na nossa frente de missão em São José dos Campos. Então eu saía da cidade de São José dos Campos, vinha toda semana para Cachoeira Paulista para fazer a gravação dos programas. Eu vinha nas segundas-feiras e gravava uma média de 10 programas. E a primeira vez que eu fui fazer a gravação, eu descobri que o programa só era 15 minutos. E eu fiquei bem, assim, contrariada, porque eu falei assim, em 10 minutos, o que se fala da palavra de Deus em 10 minutos, né? A gente fazia o estudo de um capítulo inteiro, então eu falei assim, eu só vou ler a palavra, não é? E quando eu estava voltando, contrariada para São José dos Campos, o Senhor colocou no meu coração, não é você que sempre proclama, quando você vai fazer um ensino, que a palavra proclamada, ela tem poder para libertar? Se for para você proclamar somente a palavra, basta. Porque quem faz é a palavra de Deus, não sou eu. Não é a força das nossas palavras, é a obra do Espírito. E foi um momento de conversão para mim, não é? E fazer questão mesmo de proclamar a palavra mais do que falar sobre a palavra. E numa dessas gravações, num desses programas, um senhor já idoso, ele estava numa depressão profunda, porque havia perdido a sua esposa, e ele não se levantava da cama há anos, não é? E ouvindo a proclamação do livro dos Atos dos Apóstolos, esse homem teve um impulso e se levantou da cama. Na outra semana, ele foi em São José dos Campos me procurar para dar o seu testemunho. Olha, aquele dia que você proclamou aquela leitura de Atos dos Apóstolos, aquela palavra, ela entrou dentro de mim e ela me levantou, né? E eu fui testemunha desta experiência. Então, eu convido você a ouvir a proclamação desta palavra, desejando fazer essa experiência, que aquilo que não é Deus seja desterrado da nossa vida. Seja palavras que nos machucaram, sejam
pensamentos, aquilo que não é Deus, né? Seja desterrado da nossa vida pela força desta palavra. Possamos. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes de vós, se fordes insultados e perseguidos, e se disserem toda espécie de calúnia contra vós, por causa de mim, ficai alegres e contentes, porque será grande para vós a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de entrar num pensamento significativo de cada uma dessas bem-aventuranças, tem algo importante que a gente precisa compreender sobre as bem-aventuranças. Cada bem-aventurança, ela se compõe de 3 partes. Inicia-se sempre com a palavra felizes. Depois vem a situação, né, na qual os felizes se encontram. A pobreza de espírito, a aflição, a fome e sede de justiça e assim por diante. Por fim, há um motivo da bem-aventurança introduzido pela conjunção porque. Felizes estes, porque felizes aqueles, porque. Assim, as bem-aventuranças são 8 e seria bom aprendê-las de cor para repetir, a fim de ter a mente e no coração essa lei que Jesus nos deu, vai dizer o Papa Francisco. Prestemos atenção a esse fato, dizer, o motivo da bem-aventurança não é a situação, não é o estar aflito, não é os que choram, mas a nova condição que os bem-aventurados recebem como dom de Deus, porque deles é o reino do céu, porque serão consolados, porque possuirão a terra e assim por diante. O terceiro elemento, que é precisamente o motivo da felicidade, Jesus usa muitas vezes um futuro passivo. Serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão a misericórdia, serão chamados filhos de Deus. Mas o que significa a palavra feliz? Porque começa cada uma das 8 bem-aventuranças com a palavra feliz. O termo original, ele não indica alguém que tem, assim, desculpa a expressão, né, a barriga cheia ou está bem na vida, mas é uma pessoa que está em condição da graça. Porque a santidade é obra da graça. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que progrediu na graça e no caminho de Deus, porque soube conservar a vida no Espírito, soube colaborar com o Senhor nesse aperfeiçoar-se, soube usufruir dessa graça do conhecimento que gera a experiência. Então, veja,
são felizes, são bem-aventurados, porque primeiro se abriram à graça, colaboraram com a ação do Espírito e responderam a esta ação do Espírito na conservação da vida do Espírito, porque é Ele que nos santifica, porque colaboraram nesse deixar-se aperfeiçoar, no sentido de ir se transformando no próprio Cristo e ter os sentimentos de Cristo, movidos por esta experiência de deixar-se ser amado por Deus. Lembra do testemunho de São Jerônimo que eu dei semana passada? Deixaram-se amar por Deus. E essa vivência, essa experiência nos impulsiona. Olha que bonito essa experiência das bem-aventuranças. E aí eu queria trazer, não é, aquilo que é o mais forte de cada bem-aventurança, para que a gente ficasse com o gosto, né, de poder querer estudar mais, porque a gente não esgota tudo aqui, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é forte nesta bem-aventurança e qual é a experiência de virtude que a gente colhe dessa bem-aventurança? Primeiro, a humildade de reconhecer que nós somos pequenos. A humildade de reconhecer que nós precisamos do Senhor. Santo Agostinho usa uma expressão muito bacana. Ele vai dizer assim, o homem, ele é mendigo de Deus. E nós precisamos de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, e Mateus poderia ter usado só a expressão pobre, não é? E é muito mais simples quando se fala do pobre que não tem os bens materiais, mas ele usa o pobre de espírito. A pobreza de espírito é esse reconhecimento. Eu sou mendigo de Deus. A minha vida não tem sentido sem o Senhor. Eu preciso dele. Eu necessito dele. Não é? É essa bem-aventurança que nós precisamos buscar. Essa pobreza, não é? Ele é Deus e eu sou criatura. É deixar Deus ser Deus na nossa vida. Olha, gente, que caminho lindo. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque Ele é Deus e Ele pode, quer agir. Às vezes Deus não faz, porque a gente quer se colocar no lugar dele. E não deixa Deus ser Deus na nossa vida. Quando nós ouvimos bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ai, como eu gosto da bem-aventurança, isso é do temor a Deus. Porque esses bem-aventurados os que choram, essas lágrimas, é a lágrima daquele que sabe que ofendeu a Deus. Ofendi aquele que amo. E quando eu ofendo aquele que eu amo, né, isso causa dor. Não é verdade que quando a gente machuca alguém que a gente ama, a gente sofre? Não precisa ninguém falar nada, não é? A gente mesmo já reconhece, a gente se culpa. Então, bem-aventurados os que choram, aqueles que reconhecem eu ofendi aquele que eu amo. E isso faz sofrer até as lágrimas. Deus seja abençoado se houver essas lágrimas, né? Porque o dom das lágrimas, ele gera essa contrição perfeita do nosso coração. Esse bem-aventurados os que choram exprime a experiência de um coração profundamente contrito por ter ofendido a Deus. Né? O monge Éfrem, o sírio, ele vai dizer que um rosto lavado pelas lágrimas é de uma beleza indescritível.
A beleza do arrependimento, a beleza do choro, a beleza da contrição. A vida cristã tem sempre a sua melhor expressão na misericórdia. Então, sábio e bem-aventurado é aquele que acolhe a dor relacionada com o amor, porque esse vai receber a consolação do Espírito, que é a ternura de Deus. Então, quando nós pensarmos e rezarmos, bem-aventurados os que choram, deixemos o Espírito conceder ao nosso coração a perfeita contrição dos nossos pecados. Para assim podermos experimentar essa misericórdia, esse consolo, essa ternura de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu gosto dessa bem-aventurança, porque o possuir a terra é uma linguagem bíblica, né? O povo foi libertado do exílio para possuir a terra prometida. Então, o que Jesus quer dizer que com essa bem-aventurança, os mansos, porque eles possuíram a terra? Que terra é essa? E aqui, a terra que nós precisamos possuir, olha que bonito, é a terra do coração do nosso irmão. Gente, que coisa linda, não é? A terra a ser conquistada com a mansidão, não com a violência, não com o ódio, não com a indiferença, mas a terra a ser conquistada é a terra do coração do nosso irmão. A terra a ser conquistada com a mansidão é a salvação daquele irmão que Deus coloca na nossa vida. São João, ele fala que nós seremos corresponsáveis por aqueles que entram na nossa vida. Então, a bem-aventurança da mansidão nos introduz nesse caminho de corresponsabilidade, né, no sentido daquilo que a palavra de Deus, né, quando Caim matou Abel, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? A bem-aventurança da mansidão nos faz responder, eu sou o guarda do meu irmão. Forte, não é? Eu sou o guarda do meu irmão. Não há terra mais bela do que o coração do próximo. Não há território mais belo para ganhar do que a paz reencontrada com o irmão. A mansidão nos introduz no caminho de reconciliação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja, a fome e sede de justiça. Que fome e sede de justiça é essa? Aqui Jesus está se referindo quando ele diz, né, que os que têm fome e sede de justiça é que serão saciados. Na verdade, Jesus está se referindo a essa sede, não é, de Deus que existe no coração de cada homem, de cada mulher. A sede da justiça é dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele. Então, nós precisamos dar a Deus aquilo que por direito Ele conquistou. Ele conquistou a nossa salvação. Então, cada pessoa é chamada a redescobrir o que realmente importa, o que realmente precisa. E essa bem-aventurança da fome e sede de justiça é aquela sede mais profunda que existe em cada homem, em cada mulher, né? Que é o desejo de se encontrar com Ele, de ver a Deus. E de ver a Deus também naquele outro que está do meu lado. Olha que bonito, não é? Esse caminho pela bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça,
eu faço a experiência de adorar a Deus, porque eu dou a Ele os direitos soberanos que Ele tem sobre mim. Por direito, Ele tem, Ele conquistou, nós somos dele, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nessa bem-aventurança, o coração do Evangelho, né? E nessa bem-aventurança há uma particularidade, a única, em que o fruto da felicidade coincide com a condição. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu gosto da expressão misericórdia, mas no sentido hebraico. E no sentido hebraico se traduz pelas dores de parto, sabe? O Senhor que tem dores de parto, por querer que a gente, de fato, seja liberto, né, daquilo que são as nossas misérias. E nessa experiência dele que se contorce de dor como a mãe, o Senhor, ele desce mais baixo que a nossa miséria para nos levantar. E aí o Senhor nos convida a termos essa atitude com aquele que passa pela nossa vida. E a expressão máxima disso é aquilo que está naquela parábola, né? O que fizeste a um desses pequeninos foi a mim que o fizestes. Por isso que a bem-aventurança dos misericordiosos pode-se dizer também é o coração do Evangelho, né? E João Paulo II, ele vai dizer assim, não há cristianismo sem misericórdia. Porque para nos salvar, Jesus, ele desceu mais baixo que a nossa miséria para nos levantar. Ele vai dizer ainda, o Catecismo da Igreja Católica, se todo o nosso cristianismo não nos leva à misericórdia, erramos o caminho, pois a misericórdia é a única meta verdadeira de todo o caminho espiritual. Constitui um dos frutos mais bonitos da caridade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nossa, por anos eu fiquei meditando nessa bem-aventurança, porque dentro de mim existia uma sede de querer ver a Deus, né? Então, quando Jesus dizia assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que significa ser puro de coração? Porque eu quero ver a Deus, né? Olha o que o Papa vai escrever sobre essa bem-aventurança. É importante entender que o que é pureza de coração? Para o fazer, é preciso lembrar que para a Bíblia o coração não consiste apenas em sentimentos, mas é o lugar mais íntimo do ser humano, o espaço interior onde uma pessoa é ela mesma. Isso de acordo com a mentalidade bíblica. O próprio Evangelho de Mateus diz, se a luz que está em ti for trevas, quão grandes serão essas trevas? Essa luz é o olhar do coração, a perspectiva, a síntese, o ponto a partir do qual se lê a realidade. Mas então, o que significa ser puro de coração? O puro de coração vive na presença de Deus, conservando no coração o que é digno da relação com Ele. Olha que bonito. Só assim possui uma vida unificada, linear, não tortuosa, simples. O coração purificado é o resultado de um processo de libertação e renúncia. O puro do coração não nasce assim. Ele experimentou uma simplificação interior, aprendendo a negar o mal em si mesmo. É o percurso do coração doente, do coração pecador, que não pode ver bem as coisas porque está em pecado.
né? Ele é guiado pelo Espírito por esse caminho. Aprender a ver a presença de Deus na minha história, nos acontecimentos da minha vida, naquilo que me acontece. Essa experiência de entender e compreender que de fato a minha história é uma história de salvação, porque Deus estava presente, está presente em todos os acontecimentos da minha vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aqui não é a paz do mundo, né? Uma diferença. É aquela paz que Jesus diz, né? Esse conceito de paz que Jesus fala, que às vezes vai ser um sinal de contradição. Não quer dizer, sabe, que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter dificuldades, mas eu caminho em paz, na certeza de que eu gosto daquilo que o Padre Rufus, ele ensinou para a gente quando ele veio pregar na Canção Nova, e ele dizia assim: eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Deus que é comigo. Tenho Deus Pai que é por mim, que me ama, que faz qualquer coisa por mim. Entregou o Filho dele por mim. Eu tenho um Deus que é comigo, que é por mim. Jesus, ele foi por mim na cruz. Mas eu tenho um Deus que é comigo. O Espírito Santo foi dado para ficar comigo. Então eu não preciso me desesperar. A paz é o oposto de um coração desesperado. Cultivar a paz é aprender o caminho para ser curado do desespero, da ansiedade. Nesse sentido de que Deus está comigo, então eu não preciso temer. Essa paz, né? Essa paz que Jesus, que o Senhor, ele realmente entende aquilo que a nossa condição humana passa. Então a gente não precisa se desesperar. E por fim, não é? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo mal contra vós por causa da minha pessoa. O seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo nos põe nessa caminhada onde nós não vamos ser tão amados, tão queridos, né? Nós seguimos o caminho do Mestre. O Mestre foi perseguido e foi levado à morte. Sabe, meus irmãos, o cristianismo, eu tenho compreendido cada vez mais que é para os fortes, é para os corajosos. Mas não é uma coragem humana. Nós experimentamos de fato essa fortaleza de Deus que nos ajuda a enfrentar, não é? Porque nós somos perseguidos, às vezes dentro de casa. O caminho da santidade nos faz trilhar uma vereda que às vezes faz de nós também um sinal de contradição. E isso incomoda, não é? E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos convença, não é? Que o Cristo que nós seguimos é aquele que passou pelo mistério da paixão e morte. Ele ressuscitou sim, mas antes de chegar à ressurreição ele passou pela cruz. E nós vamos seguir os caminhos que ele trilhou. Nós também passaremos pela cruz, não tem jeito. Mas é bonito isso. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco.
Ele caminha ao nosso lado. Então, eu peço a Jesus que, sabe, eu fiz só uma síntese, porque o tempo não nos permitiria falar de cada uma das bem-aventuranças, seria cada uma noite um curso falando só de cada um. Mas, assim, eu quis deixar esse gosto de querer conhecer mais sobre esse caminho bonito que o Senhor nos ensina a trilhar, não é? Você pode ver aí que no final dos slides eu coloquei várias pessoas, porque as bem-aventuranças nos conduzem à alegria sempre. São um caminho para alcançar a alegria. Far-nos-á bem, vai dizer o Papa Francisco. Abrir o Evangelho de Mateus e antes de dormir hoje, rezar com cada uma das bem-aventuranças. Não é? E eu termino com as palavras do Papa com Pedro de Damasco, não é? um dos místicos, que diz assim: as bem-aventuranças são uma dádiva de Deus e temos o dever de lhe render grandes graças por ela e pelas recompensas que delas derivam, ou seja, o reino de Deus no século vindouro, a consolação aqui, a plenitude de todo o bem e a misericórdia da parte de Deus, uma vez que nos tivermos tornado a imagem de Cristo na terra. E eu fecho com essa palavra de Pedro de Damasco, porque nós podemos experimentar aqui. Nós podemos, o Senhor quer. Ele as experimentou quando ele se fez homem. E ele nos convida a experimentarmos. Se você quiser fazer experiência, não é? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu vou ler de novo, né? As 8 bem-aventuranças. E você deixa o Espírito colocar no seu coração aquela bem-aventurança que você deve começar por ela, a trilhar esse caminho de virtude. Vamos começar com uma. Né? Deixa que o Espírito, que é o autor da obra de santificação em nós, ele inspire isso. E eu tenho certeza que na medida que eu ler o Espírito, ele vai colocar no seu coração aquela bem-aventurança pela qual hoje você deve começar. Que seja pela oração, né? Mas comece hoje, porque é hoje que o Senhor nos chama à santidade. Felizes os pobres no Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Que o Senhor nos abençoe. Agradeço a partilha, né, a oportunidade de poder partilhar. Pena que foi rápido, mas fica aí o gosto, né, Padre? Pois é, fica o gostinho. A palavra de Deus tem que deixar esse gostinho para a gente poder aprofundar e pedir ao Espírito Santo que nos conceda essa graça, dessa conversão pessoal à palavra de Deus. Como eu gosto daqueles pequenos salmos, o Paulo até já sabe, o Salmo 118 ou 119, no versículo 105, que diz: tua palavra é um facho de luz no meu caminhar. Então, que essa palavra seja esse facho de luz, de santidade
para o nosso caminhar. Amém. Nós agora abrimos um pequeno tempo de perguntas. Quem quiser esclarecer alguma dúvida, fazer algum comentário, pode escrever aqui perto tem o Q e um A, portanto, questions and answers. Pode escrever aí alguma pergunta, alguma partilha, ou neste caso, vamos abrir a alguém que também queira participar connosco, dar o seu testemunho, fazer uma pergunta através da voz. Né? Então, ou até mesmo, né, se alguém quiser partilhar aquela bem-aventurança que o Espírito suscitou no seu coração de começar por ela. Também pode ser, não é? Olha, eu fiquei com aquela dos felizes os mansos. Né? Acho que eu estou a precisar. O Espírito Santo pediu neste tempo, né? nesta pequena oração, e quero-lhe agradecer de coração este caminho, né? que nos convida a trilhar neste tempo da Quaresma. Até é bom que nós estamos a entrar num tempo forte de recolhimento, e começar por trilhar com as bem-aventuranças é de facto um convite do Espírito também para nós. Na altura que nós pensámos este curso, eu nem tinha tocado que íamos entrar nesta questão da Quaresma, né? Mas graças a Deus, quis Deus que também este fosse um tema importante, e eu há pouco já disse, faz parte da mensagem da Quaresma do Santo Padre para este ano, né? Também a santidade, este caminho, e por isso já partilho a minha, né? Já partilho aquilo que o Espírito Santo quis fazer. Já há aqui algumas pessoas com as mãos levantadas, eu vou acreditar que seja... Pronto, olha, vou dar aqui a voz à Gisele. Não sei se ela quiser abrir o áudio, portanto já pode... Já está? Está me ouvindo? Já está, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Beijinho, Verinha. Obrigada por essa catequese, né? Por essa experiência tão forte que a gente vai vivendo nesse caminho de santidade. E partilhando um pouquinho daquilo que você falou, dessa bem-aventurança que fica no meu coração. Na verdade, a gente precisa crescer em todas, né? Precisa trilhar esse caminho cada dia mais. Mas quando você foi rezando, Deus falou muito forte essa questão da misericórdia, né? Eu tenho a graça de rezar todos os dias na rádio o texto da misericórdia, de fazer a gota da misericórdia com o diário. E quando você foi falando de que a misericórdia é o coração do Evangelho, eu falei, ô Jesus, como eu preciso crescer para poder estar ali centrada, né? Neste Evangelho, que vem todas as outras graças também, né? Então eu quero pedir a Deus essa graça para mim, né? Preciso ser mansa também, como o Paulo disse, essa humildade, essa pobreza de coração, mas de maneira particular eu fico com essa experiência da misericórdia, né? Crescer na misericórdia de Deus para poder agradar a Deus, para poder amar o irmão, para poder ser aquilo que Deus quer de mim, né? Obrigada, viu? Tem sido uma riqueza. Muito obrigada mesmo. Eu partilho que o que ficou para mim foi a bem-aventurança daqueles que têm sede e fome de justiça, nessa dimensão assim da contrição, do coração, de ofender a Deus. Então isso ficou muito forte para mim nessa noite. Quero aqui também dizer que o João também comenta que ficou com a Felizes os Misericordiosos também, né? Portanto, aqui abandono na mensagem, mas eu já tenho aqui uma pergunta. Né? A Sofia Nascimento diz que é muito bonito e muito profundo o que a Verinha está a partilhar connosco hoje. Salienta que o Papa João Paulo II disse que no coração do homem existe um eco de Deus. Deus ecoa no nosso coração. Por isso o nosso coração experimenta alegria e paz quando escuta a verdade. E a pergunta é esta: podemos ter acesso ao conteúdo escrito que a Verinha partilhou? Claro, eu encaminho para o Paulo, não sei se ficou registrado na gravação, mas eu posso encaminhar, sim. Não é meu, não é? É uma riqueza que não é minha. Nós depois encaminhamos aos e-mails inscritos neste webinar, para que depois qualquer um de vós possa também ler e fazer a experiência e meditar, não é? Com muito mais afinco esta partilha. Não sei se alguém mais quer partilhar.
Eu não sei se a Maria da Conceição Carvalho, eu vou abrir o microfone. Ela levantou aqui a mão. Vamos lá ver se... Boa noite. Parece que não vai ativar, se calhar só levantou a mão. Se mais ninguém quiser partilhar, né, já estamos para lá da 1 hora do nosso curso. O Brasil ainda tem compromissos a fazer, a Verinho, né, porque aí ainda não é... Aqui já vamos todos dormir, se Deus quiser. Aí são horas de jantar. Mas quero agradecer a vossa presença, né, aqui na nossa... Deixa-me só ver aqui, que afinal apareceu. Ai não, pronto, era a tal toda. Pronto, quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, né, de vir aqui partilhar connosco este tema. Lembrar que na próxima semana somos convidados a percorrer mais um caminho, né, mais uma luz do próprio Espírito ao nosso coração, pela boca da Verinha, pelo seu discernimento. Lembrando que para participar em cada webinar, e isto é muita gente nos tem perguntado, tem que haver uma inscrição. Então já pode ir lá, aqui nesta página dos webinars, inscrever-se na 3ª e na 4ª aula, tá bom? E já lhe lanço uma proposta. Este desafio dos cursos não vão ficar por aqui. Portanto, este tema da santidade vai nos acompanhar ao longo do ano. Começámos bem, mas quis Deus também que já surgissem alguns avanços nesta formação. Portanto, fique atento ao Canção Nova Évora. Nós temos esta página. Eu queria propor mais para frente uma experiência bonita que eu fiz sobre um curso, né, sobre o que significa adorar a Deus, em espírito, em verdade, né? Quero aqui também dizer que a Andressa Oliveira louva a Deus por este ensinamento, porque está a dar o 7º ano da catequese, que fala das bem-aventuranças. Olha, é uma catequista bacana. E de certeza que já vai levar este material e esta experiência também para os seus jovens do 7º ano. É isso mesmo. Nada do que nós aprendemos deve ficar connosco. Com certeza. Portanto, parabéns por esta iniciativa. Verinha, vamos nos despedir? Vamos, né? Eu agradeço por essa oportunidade de partilha, porque também eu sou a primeira a ser beneficiada. Os meus ouvidos são os primeiros a ouvir, não é? Então agradeço ao Senhor e peço mesmo que o Espírito Santo, ele provoque a cada um de nós, né? Nos desinstale a partir daquilo que ouvimos. Amém. Senhor Padre, a bênção para nós todos irmos com esta música. Amém. Então, esse ensinamento de hoje já é um grande impulso para iniciarmos, então, a nossa quaresma, buscando viver e colocar em prática essas bem-aventuranças. Então, vamos pedir ao bom Deus que nos abençoe, que derrame sobre nós o seu amor misericordioso, para que possamos dar a nossa resposta de amor à sua palavra de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu castíssimo esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, até à próxima semana, né? E vamos juntos neste caminho, trilhando rumo à santidade. Um bem-aja e até à próxima.